Não. Sim. Bastante tempo, né? O marido da Silvia, filha de sogra minha, ela já mora aqui. Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos novamente em Seu nome, Pai, aqui estamos, em Seu nome, Mestre Jesus, para vos agradecer a graça da vida, misericórdia para conosco, que nos permite estarmos felizes juntos para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, para todos nós. Por isso, nessa noite, Pai, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Muito boa noite, amigos. Estamos aqui chegando firmes para mais um encontro, né? Para mais um dia, uma noite, um pedacinho da noite, e que aqui a gente se reúne para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, para falar um pouco daquilo que se espera de cada um de nós, né? E tantas vezes é tão difícil atendermos essas expectativas. Mas estamos aqui, e assim eu e Célia desejamos que, né, uma ótima noite para vocês, e que tenha tudo transcorrido muito bem nesse final de semana, sábado, domingo, de calor, né? E que sim, esteja com saúde, esteja tudo bem com vocês. Então recebam o nosso abraço e nosso boa noite a todos vocês. Por isso, amigos, esta noite nós vamos falar um pouquinho de escândalos. Escândalos. E é aquela famosa, né? Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Claro, não literalmente, sabemos muito bem disso, mas é o que foi dito à época. Tá? E também vamos ter Joana de Ângeles, já depois do nosso Evangelho. Joana de Ângeles vai falar sobre eu e a ilusão. Eu e a ilusão. Daqui a pouquinho, logo após o Evangelho. Então, vamos sim, agradecendo a vocês e dando sim já boa noite, claro, para vocês, né, que já estão por aqui. Que nós temos o boa noite do Carlos Santana, boa noite do Rony Liracunha, boa noite da Terezinha Períssima, psicanalista, também o boa noite aqui do Getúlio Araújo. Boa noite, amigo confrade, que Deus abençoe hoje, sempre, abração para você também aí, Getúlio, para todos vocês, também, claro, que acompanham aqui conosco, fazem parte deste nosso encontro, falando de nós, como eu disse, do que se espera de cada um de nós. E hoje vamos então falar sobre escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Mas vamos ver em que sentido foi dito, né? Não é no sentido literal, embora há sim aqueles que ainda hoje usam essa barbárie de cortar a mão, né? Aquela famosa lei. Pois é. Vamos ver. E temos aqui o Evangelho de hoje, que dá origem ao Evangelho de São Mateus, nos seus
capítulo 18. Vamos lá. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele se lhe pendurasse no pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. E eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Tendes, então, muito, muito cuidado. Se vossa mão ou vosso pé vos é o motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou só uma mão, do que terdes dois e seres lançados ao fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e o lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e seres precipitados no fogo do inferno. Evangelho de São Mateus. Um evangelho bem radical, né? Como a gente acabou de ouvir. Mas vamos ver o que a doutrina nos fala. E diz o seguinte: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta. E a sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda a reação má de um indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Por quê? Porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos, pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. Os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Pois é. E nós temos o Evangelho aqui de hoje que nos fala sobre escândalos, né? Escândalos nas diversas acepções. Escândalos que chocam, e normalmente é esse o termo que é utilizado pelas pessoas para avaliar determinadas situações, né?
E quantos escândalos nós andamos tendo ultimamente, né? É desvio disso, é desvio daquilo, é o famoso dinheiro escondido em lugares não tão, né, digamos assim, bacanas, dinheiros em mala, escândalos das mais diversas maneiras, escândalos de relacionamentos que são expostos à torta e à direita, escândalos, né, sobre questões econômicas, questões sociais, enfim, escândalos de toda a natureza. E Jesus disse que é necessário que o escândalo venha, porque nos é demonstrado dessa maneira como que ainda estamos em relação uns para com os outros. Porque todo escândalo que choca implica em uma atitude que leva a prejuízo de outra. Aquele que está próximo, como ele mesmo diz e nos pediu, né, para amarmos aquele que está próximo, não fazer o próximo aquilo que não querem que nos faça. Pedido dele para todos nós. E todo escândalo envolve isso. Envolve, de uma certa maneira, de uma maneira, aliás, bem direta, pessoas, né? Por seus atos, por aquilo que fizeram, atos que fizeram que traz responsabilidade apenas sobre si, mas atos que na realidade não é bem assim, porque qualquer ato acaba influenciando outras pessoas, familiares, aqueles que estão perto, determinadas situações, e muitas vezes aqueles que são, na realidade, prejudicados com os escândalos, né? E mesmo quando tem esses nossos famosos escândalos entre casais famosos, claro, né? Casais famosos, isso daí é um transtorno muito grande para eles, pode ser, mas para as famílias assim não são, não vamos nem pensar e dizer dos seus descendentes, dos seus filhos, os mais diretos, né? Fica uma situação meio complicada e não é assim comum. Claro, sabemos e temos a ideia e a certeza de que muitos desses que são assim prejudicados, né, familiares, etc., acabam sofrendo bullying, acabam sofrendo uma série de coisas, porque também existe muita gente que gosta de fofocar, que gosta de falar mal, gosta de ameaçar, gosta disso, gosta daquilo. E, enfim, estão ainda longe de procurarem viver dentro do caminho do bem, dentro do caminho da paz, dentro do caminho do amor, como pede nosso querido Mestre Jesus. E aí fica sempre essa situação, né? O mal, ele aparece em maior quantidade mesmo, claro, é evidente, até porque e por causa dos prejuízos que acabam causando, né? Das suas relações, das suas consequências. Mas quando ali é falado, né, arranca aquilo que te causa o mal e joga fora, obviamente que ele fala no sentido de pararmos com as coisas complicadas, com as coisas ruins, com os chamados escândalos, vamos dizer assim. E olharmos um pouquinho mais para nós, para a nossa posição no mundo, frente principalmente à nossa divindade, o que andamos fazendo. E tudo aquilo que nós fazemos, sabemos que queira ou não traz responsabilidade, porque acaba também influenciando e muitas vezes causando prejuízo para outros, quando mais para a própria família, né? Como já foi dito. E esse sentido de jogar fora é para extirpar mesmo, extirpar todas as causas daquilo que causam prejuízo, né? Porque ele nos disse em seu maior mandamento: ama ao próximo como a ti mesmo. E a gente percebe que é difícil amar a nós mesmos, dada a quantidade incrível de coisas complicadas que andam ocorrendo por aí, né? Porque se nós sabemos que existe a consequência e nós não conseguimos fugir dela, podemos até fugir dela daqui, dar um jeito, como muitos fazem, daqui, no mundo físico em que nós vivemos, enganamos os outros, etc., e quantos tem que os fazem. Mas para a nossa divindade, para o Pai, não tem como esconder. E aí a gente sabe, tudo tem sua responsabilidade e a semeadura vai gerar frutos, né? E esses frutos, na realidade, vão dar um pouquinho de transtorno, vão dar um pouquinho de indigestão, né? Isso quando não derem uma dor muito grande, como consequência. Então, é aquilo que Joana faz, raciocínio, pensamento e verificar o que pode resultar de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas
ações. Arrancar o olho, cortar a mão, cortar o pé, é isso. É eliminar todas essas impurezas que existem dentro de nós, que geram tanta incerteza para nós e para aqueles que muitas vezes são assim prejudicados. É o que aqui o Evangelho quer nos falar. E tudo se resume nessa questão da responsabilidade. Como existem muitos irresponsáveis, como a gente costuma dizer, não estão nem aí para as consequências, a gente sabe disso, por isso que nós temos uma quantidade imensa de situações difíceis no nosso dia a dia e que a gente vê aí na mídia, na palma da mão, como a gente diz. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para sempre, né? Conseguirmos estar no melhor caminho, no bom caminho. E é isso, olha aqui, queridos amigos, vamos aqui cumprimentando a vocês todos que já também aqui estão. Olha aqui, temos uma boa noite do Edmar José Bueno, boa noite, né, Edmar? Uma ótima noite para vocês. João Bosco Barrosa, lá do Belém do Pará, uma boa noite, Deus abençoe vocês também aí, viu, João? Grande abraço para todos vocês. Sônia Martins também, sua boa noite, a Ivana Santa Rosa também aqui, também a Denise Holland, o nosso querido Maurício, Barros Maurício também. Encontro marcado amanhã cedo, né, Maurício? Lá na rádio FM Vida Nova, 7h30, o programa Sinal Verde, que a gente transmite também, a gente compartilha, a gente faz parte lá. Tá bom? E acessem aí, ouçam, é bacana. Cacilda Cassiano também, boa noite. Alzira Crepaldo, Leoni Pereira. E para todos vocês, o nosso querido, ótimo boa noite. Então, sempre esperando que seja tudo maravilhosamente bem com vocês, com a família, com todo mundo. É muita água, porque o calor é muito. Como já foi dito, hein? A principal causa da morte dos idosos, é desidratação, falta de beber água, porque a falta de água no corpo compromete o funcionamento de todos os órgãos, e principalmente da cabeça, e aí os pensamentos conforme começam a variar, começa a ser esquecido, começa a ser tudo. Água, 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 cada vez mais água, né? Meus caros amigos que estão aí na minha faixa etária, daqui para cima, daqui para baixo também, estou nos 70 mais, né? Para baixo já, né, Sérgio? Já tem os nossos idosinhos, 60, 50 para 60 também, já vai aí fazendo o seu crédito orgânico, físico, se hidratando o que precisa. Até, né, para aqueles que assim dão aquela importância extraordinária, a pele hidratada fica bem melhor, né? Mas é isso, amigos. Vamos então ver o que Joana de Ângeles nos fala, porque ela vai falar sobre eu e a ilusão. A ilusão. E aí começa e fala assim o seguinte para nós. Como sempre, ela fala tudo relacionado ao ego. Porque a maior parte das nossas atitudes e reações fazem e reflete a manifestação do nosso ego, naquilo que a gente tem e que tanto nos prejudica muitas vezes. Mas ela diz o seguinte: a trajetória de predominância do ego no ser é larga. A descoberta do eu profundo, do ser real, da individuação, é por consequência mais difícil, mais sacrificial, exigindo todo empenho e dedicação para ser lograda. Vivendo em um mundo físico, no qual a ilusão da forma confunde a realidade, o que parece tem predomínio sobre o que é, e o visível e o temporal dominam os sentidos, em detrimento do não visível e do atemporal, jungindo ser a projeção, com prejuízo para o que é real, e é compreensível que haja engano na eleição do total em detrimento do incompleto. Olha que Joana de Ângeles aqui nos fala. A ilusão confunde a realidade, que a gente está sempre sonhando, estamos sonhando, querendo isso, querendo aquilo, e muitas vezes passamos a vida toda nesse mundo que acaba sendo ilusório, porque muitas vezes não temos condição de conseguir aquilo que a gente projeta. Também nem pensar em fazer bobagem para conseguir coisas por aí, né? E aí ela diz isso, ela diz que essa ilusão confunde a realidade e ela tem um predomínio sobre
o que realmente é. E aí, aquilo que a gente vê, e a questão do tempo, isso que nós estamos aqui, acaba dominando, né, em detrimento daquilo que não vemos e daquilo que transcende a questão do tempo. Porque nós estamos no mundo físico, então a gente tem essa visão daqui, né? E aí, joga-nos a projeção. Estamos sempre projetando, querendo, né? E muitas vezes esquecemos do dia a dia, que nós estamos fazendo nesse dia, de aproveitar bem o dia com coisas construtivas, né? E isso tudo prejudica o que é real, aquilo que nós vivemos nesse dia. Porque se ficamos demais no campo da projeção, no campo da ilusão, e ficamos gastando energia e pensando, e nos assustamos quando a realidade bate a porta, isso não é nada bom para cada um de nós, né? E aí ela diz, é compreensível que haja engano na eleição do total, de tudo que a gente quer, em detrimento do incompleto, aquilo que a gente não vai conseguir, né? E ela continua. Esse conflito parece e ser, responde parecer e ser, né? Que é esse conflito, parecer e ser, responde pelos equívocos existenciais, que dão preferência ao que fere os sentidos, substituindo as emoções da alma, além das estruturas orgânicas. Estabelece-se então a prevalência da ilusão, derivada do sensorial que a tudo comanda, do campo das formas, desempenhando finalidade dominante em quase todos os aspectos da vida. E continua nossos sentidos, né, nos dando e nos orientando para frente, fazendo o que a gente sonha, mas ela diz que em função da forma, então daquilo que a gente vê, daquilo que a gente projeta, daquilo que a gente quer, né? Submerso no oceano da matéria, o ser profundo, o eu, encontrando-se em período de imaturidade psicológica, deixa-se conduzir pelo exterior, supondo-se diante da realidade, sem dar-se conta da mobilidade e estrutura de todas as coisas na sua constituição molecular. O campo das formas responde pela ilusão dos sentidos, que se prolongam pelos delicados equipamentos emocionais, dando curso a aspirações, desejos e comportamentos. Pois é, como nós estamos vendo, né, comportamentos de pessoas em função da forma, em função daquilo que vem aqui no celular, que a gente está se vendo, falando, no computador, na televisão, e se deixam levar por tudo aquilo que vem pela forma. E aí é como ela diz aqui, as aspirações, desejos e comportamentos acabam dominando em função daquilo que se vê e da paixão por aquilo que se vê. E a gente vê isso todo dia. A ilusão, no entanto, é efêmera, quanto tudo que se expressa de maneira temporal. A própria fugacidade do tempo, como medida representativa e dimensional da experiência física, trai o ser psicológico, cujo espaço ilimitado necessita de outro parâmetro ou coordenada, que ao lado da outra coordenada espacial faculta identificação univocadamente de um fato ou ocorrência. A ilusão, né, por isso já tem esse nome de ilusão, que é aquilo que a gente sonha que não vai ser concretizado, mas a gente quer. E às vezes, para concretizar de uma maneira não muito boa, faça coisa que não se deve, né, ela é absolutamente efêmera. Aquele tipo da coisa, né, que a hora que você consegue, né, e aí, dá um prazer, mas muitas vezes, como fala, aqueles que têm tudo na vida e que conseguem alguma coisa, sempre vai ter um vazio, porque vai sempre querer mais, vai ser aquele não está bom. E para nós mesmos, nas pequenas coisas, isso também acontece. Como ela disse, é efêmera, e tudo que se expressa na maneira temporal. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente faz nesse tempo em que a gente está por aqui. A própria fugacidade do tempo, como medida representativa e dimensional da experiência física, trai o ser psicológico.
cujo espaço ilimitado necessita de outro parâmetro. O tempo acaba sendo para nós, na realidade, um inimigo, à medida em que nós projetamos, vai ficando na projeção, a gente não consegue, e a ilusão muitas vezes vai dando lugar para aquele desespero, às vezes, sem nenhuma razão de ser. A escala de valores do indivíduo está submetida à relatividade do conceito que mantém em torno do que deseja e crê ser-lhe indispensável. É a escala de valores de cada um. Enquanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de identificar os conteúdos, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da ilusão. Aquele chamado choque de realidade, né? A gente já de vez em quando ouve falar. E é que acaba, uma hora ou outra, trazendo o indivíduo para a realidade, para a sua realidade. Só que às vezes passa-se tanto tempo que pode ser tarde demais, alguma coisa de indevida já pode ter sido feita em função de vivenciar esse mundo, né? Esse mundo em que está. A dilação do processo existencial, começando antes do berço e prosseguindo além do túmulo, oferece objetivos ampliados que se eternizam, proporcionando contentos satisfatórios que se transformam em realizações espirituais de valorização da vida em todos os seus atributos. O ser humano não mais se apresenta como sendo uma constituição de partículas que formam um corpo, no qual equipamentos eletrônicos de alta procedência reúnem-se casualmente para formar a estrutura humana. O seu pensamento, suas emoções, tendências, aspirações e acontecimentos morais, sociais, econômicos, orgânicos. A vida tem sua casualidade em si mesma, pensante e atuante, e convida a reflexões demoradas e qualitativas, propondo raciocínios cuidadosos a fim de não se perder em complexidades desnecessárias. Os conflitos são heranças de experiências fracassadas, mal vividas, deixadas pelo caminho, por falta de conhecimento e de emoção, que vão adquirindo etapa a etapa no processo dos renascimentos do espírito, seu psiquismo eterno. A ilusão resulta igualmente da falta de percepção e densidade de entendimento, que vai se esmaecendo e cedendo lugar à realidade, à medida que são conquistados novos patamares representativos das necessidades do progresso. O eu permanece, enquanto a ilusão transita e se transforma. Quando hoje se apresenta essencial, algum tempo depois perde totalmente o seu valor, cedendo lugar a novas conquistas, que são, por sua vez, técnicas de aprendizagem, de crescimento, desde que não deixem na retaguarda marcas de sofrimento, nem campos devastados pelas pragas das paixões primitivas. O momento chega a todos os seres em desenvolvimento psicológico, no qual se recorre à busca espiritual, à realização metafísica, superando-se a ilusão da carne, do tempo físico, assim, equilibrando-se interiormente para inundar-se de imortalidade consciente. Joana de Ângeles, para nós, falando da ilusão, falando de como encaramos a nossa maneira de vida, como encaramos o tempo em que aqui estamos, o que nós valorizamos, aquilo por que lutamos. Aquelas ilusões que tantas e tantas vezes nos tomaram tanto tempo e percebemos que era apenas uma bolha de sabão, né? Passou aquele tempo, desapareceu. E como ela disse, coisas temporais, tantas e tantas vezes após conquistadas, perdem totalmente o seu valor.
E aí a gente para e pensa, que tempo que eu despendi, né, para isso. Para isso. E a gente que é mais velho, né, a gente às vezes para e pensa e a gente lembra, né, da nossa vida aqui, agora mesmo. E todos nós, adolescentes, quando éramos e fomos adolescentes um dia, chegávamos lá pelos 15 anos, 10, até 15, 16, a gente fala assim, nossa, que bom, logo eu faço 18 anos, né? Meus 18 anos, na minha época, poder entrar no cinema, né? Ver que era até 18, queria entrar em nenhum, aquele negócio. Para umas coisas simples que hoje é sessão da tarde, vamos dizer assim, o que era, né, proibido lá nos anos 60, 70, para 18 anos. Hoje é sessão da tarde. Né? E a gente ficava realmente, né? E vou tirar a carta de motorista para quem podia, né? Na época, ter o seu carro, dirigir. E, nossa, aí chega os 18 anos. Ficamos tanto tempo querendo. Chega os 18 anos, e aí, como o Jonas diz, aquele choque de realidade. Tenho 18 anos. E daí? O que mudou na minha vida? Mudou sim. A responsabilidade, porque a partir daquele momento nós passamos a ser, né, praticamente donos do nosso caminho, escolhendo nossos destinos. Mas a ilusão é isso. Ela é, para nós, todos nós, né, aquela vontade de ter isso, ter aquilo, aquela coisa, eu vou para não sei aonde, A hora que chega, muitas vezes percebemos o tempo que nós perdemos com isso. E aí, vamos ter outras coisas para fazer. Nós vivemos naquela esperança. É, a esperança que nos move. Mas precisamos ter o pezinho no chão, como diz, né? E a gente viver demais o tempo todo nisso, fala assim, vem aquela pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para isso? De onde que eu vim? O que eu faço aqui? E para onde que eu vou? Porque quem pergunta para onde que eu vou, é aquele que absolutamente vive dentro da materialidade, dos seus sentidos, dos seus sonhos, e não vê possibilidade alguma de pensar em algo metafísico, extrafísico e uma vida posterior, que é a nossa vida real. E como ela falou, aqui, entre nossas responsabilidades espirituais antes do berço e a nossa saída depois daqui. Vamos levar o que nós fizemos, esperamos que tenhamos feito coisas boas para sairmos melhor daqui, né? É isso. Vamos lá, amigos, olha aqui, o tempo está correndo hoje, né? Falando muito. Aniversariantes de hoje, olha aqui, Zuleika Escanhola, nosso abraço para Zuleika, trabalhamos muito tempo junto, né? Esposa do Celso. Grande abraço, Zuleika, para você, viu? Deus abençoe. Também da Vânia Regina Ortelli, nossa colega, amiga lá de infância, lá de Rio Claro. Quanto, né? Correr por aquela Avenida 26, pela Rua 4, lá em Rio Claro, no tempo lá da molecada, tempo que a gente ficava na rua para se divertir, né? Aquelas brincadeiras que eram típicas das crianças, que hoje em dia a gente sabe como é que é, né? Então, um grande abraço, Vânia. Nosso abraço também para Nena Lelande, para Iraci, Plácido Rosa, Neide Carolina é a prima também, casada com o Oswaldo. Grande abraço, Neide. Beijo para você. Saúde. Luciano Oliveira, Carlos Paiva, Bárbara Santana Nery, que está sempre conosco aqui, aniversariando hoje. Abraço, viu, Bárbara? Continua firme com a gente aí. É muito bom ter você conosco, viu? A todos vocês que estão conosco também. Claro. Também aniversário da Flávia Bisso, do Davi Chaves, meu primo, meu priminho. Um grande abraço, Davi. Saúde, saúde, saúde. Sementes boas na sua caminhada de todos os aniversariantes de hoje, também de amanhã, porque a colheita vem. Então vamos plantar coisa boa. Amanhã, aniversário do Vanir Kátia. Ele faz palestra, ele canta, né? Toca, bacana, muito boa. Marinilce Belmonte, aniversário amanhã também, amiga aqui da Célia, né? De balançar o berço, aquela mão que balança o berço. Célia balançando a Marinilce, grande abraço. Célia mandando um beijo para você, Marinilce. E a gente manda também. Também aniversário da, olha aí, Eliana Maria, que minha Zauete, que a gente também morou juntinho na Carolina lá. Um grande abraço, Eliana, meu, da Célia aqui, que Deus abençoe, viu? Muita saúde para você. E também com Clóvis Leonardo Saraiva Soares, Raquel Guim, Lúcia Morim, Evandro Cândido Jacinto. Evandro também está com a gente aqui.
Ivani Miranda, Cristiano Uric, também a Shirley Novelli. Amigos queridos, muitos conhecidos, né, particulares, um grande abraço, coração a coração de todos nós, para todos vocês, caminho do bem sempre. Lembrando-se sempre, a vida precisa ter aquele pezinho no chão. Vamos projetar, vamos ter lá, mas um pezinho no chão sempre vai bem. Grande abraço para todos vocês. E vamos então, queridos amigos, chegando o momento, mas olha aqui, né? Olha aqui. Vocês, Sônia Martins já escreveu aqui, pode dirigir. Dirijo, né? Já tenho mais de 18, viu? Aliás, tem 18, acho que não. Já umas 6, 7 vezes é isso. Não, nem tanto. Nem tanto. Umas 4 vezes, 5 vezes, tá bom. Tá bom? Também Alexandre Branco, boa noite. A Pique Graciano, boa noite. Prica, abraço você por Ernesto. Também a Cecília Tiliac. E correu tudo aqui, peraí. A Maria Helena Lima, o Fernando Palucci, Fernandinho, Sônia Martins, Edmar, como eu já disse, abraços a todos vocês. Likes. Aqui estão os likes. Barros Maurício, Toninha Periciano, Psicanalista, Cacido Cassiano, Osira Crepaldi, Demais é Bueno, Josilda Rampaz, João Avelino, Carlos Santana, Pique Graciano, Leoni Pereira, Guedes, Alins Guedes, Juscelene Castilho, Vana Souza, Fátima Raquel Paulo Miller, Getúlio Araújo, também Rony Iracunha, Sônia Martins, já deixaram o seu like. Obrigado, minha gente. E vamos então para o nosso encerramento, para aquele momento, maguinha, né? Maguinha. Então nós vamos levar então o nosso pensamento até nosso Pai, agradecendo pela vida, pelos aniversariantes, por tantos irmãos, agradecendo por vocês, por nós aqui em casa, pedir por aqueles que necessitam, pedir por esse planeta que tanto necessita. E vocês já também vão mentalizando aí, e nós vamos aqui então orar por esses irmãos, Aline de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Paulo Calé Filho, Delcio Luz da Silva, Douglas Constância, Irã Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Faciola, Eunice Meira de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Vanini Nicolucci, Zorário Maria da Silva, Iliana Saldanha, Zé Cabrão, Claudinei Ramos, Elane Torre Peroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Rosa de Crédito, Alexandre Camargo, Erenilda Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivair Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Igor Chute, Paulo Renato Ferreira, Luz dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes, Joaquim Pironi Betim, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Gambaroto. E por todos que vocês então mentalizarem, especialmente no momento da prece, quando nós pedirmos as bênçãos do Pai para nossos familiares, entes queridos que já se foram, mentalizem, leve somente para aqueles, né, familiares, aqueles que vocês desejam, levar o seu amor e a sua alegria, porque foram importantes em nossa vida. Tudo continua. Nós também, no devido tempo, vamos continuar. Mas esse pensamento, essa prece precisa ser de alegria e de amor. Todos eles, assim como todos nós, precisamos. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em seu nome, nós nos agradecemos a graça da vida, a misericórdia para conosco, e assim felizes porque mais uma vez estamos juntos. Levamos nossas vibrações amorosas, nosso louvor, nosso agradecimento a vós, ao querido Mestre Jesus, que está sempre conosco. E sim, pedimos, Pai,
Pedimos suas bênçãos sobre todos nós, sobre esses aniversariantes desses dias, sobre tantos pais que acolhem nesses dias seus filhos que vêm ao mundo. E sim, abençoa, Pai, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que nos deixaram e que agora prosseguem sua caminhada no plano espiritual. Abençoa também todos esses irmãos que estão nos deixando nesses dias, após batalharem em sua jornada. E abençoa e fortalece, Pai, todos esses nomes, essas pessoas, amigos queridos, que precisam das suas bênçãos para continuarem firmes conosco na batalha diária pelo progresso moral e espiritual. E que suas bênçãos, Pai, estejam sobre nossas famílias, sobre todas as famílias de seus filhos, pois estamos juntos por nossos compromissos. E que suas bênçãos celestiais se estendam a todos os seus filhos nesse mundo, em seu universo. Tanto sofrimento, tanto, e muitas vezes pela própria arrogância, pelo egoísmo, pela vaidade, pela soberba, presunção de nós mesmos, e tanto prejudicamos nossos irmãos. E assim demos origens a guerras, a uma mortandade, a tanto sacrifício. Abençoa todos nós, abençoa os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, amado Pai. Abençoa aqueles que precisam do trabalho, auxilie, abençoa aqueles que têm seu trabalho, para que o valorizem, e abençoe aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de orações, nossos lares. Abençoa nosso lar maior, este planeta que tanto precisa, Pai, de recuperação. Tantos prejuízos já causamos por nossas inconsequências. E assim precisamos restaurar o equilíbrio nesse ambiente tão fundamental para a nossa própria existência. E ainda pedimos suas bênçãos sobre todos esses irmãos que estão vindo ao mundo, jovens, adolescentes, procurando direcionar sua vida. Abençoa a todos, porque, Pai, a eles sim cabe, pelo correr do tempo, o progresso deste planeta, que se torne, pela ação de todos nós, deles, um planeta melhor, com respeito, com amor, com caridade, tolerância, com muita fé, com muito perdão, indulgência. Pai, auxilia-nos em nossa caminhada. E assim levamos a vós, amado Pai, esta prece, e juntos dizemos, pensamos e levamos a vós. Pai nosso que estás em toda parte, santo seja o seu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade, e livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, amado Pai. E pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, justa, esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, neste mundo, em seu universo, que suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz nos harmonizem o corpo físico, nos equilibrem, harmonizem nosso corpo espiritual, nossa mente, para que, harmonizados em vossas bênçãos, harmonizemos nossos lares e onde quer que formos, levando sempre seu amor. Abençoa assim, Pai, nossos anjos guardiães. Abençoa sempre os bons espíritos que nos trazem suas bênçãos por nossos bons pensamentos, palavras e ações. E abençoa nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada, para que se reencontrem, encontrem o caminho da fé, do amor e se recuperem. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus, que está sempre conosco. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, meu Pai, em nosso coração, agora e sempre.
Amigos queridos, aqui queremos sim agradecer muito a participação de vocês, trazendo para nós essas vibrações maravilhosas de amor, de carinho entre todos nós. Um boa noite que se dá aqui é um boa noite coletivo, um abraço que se manda aqui é um abraço coletivo. Deus abençoe que se manda aqui é um Deus abençoe coletivo. Compartilhemos sempre essa paz, sempre esse amor, sempre essa vibração positiva, amorosa, que é tão importante para o nosso dia a dia e para o nosso próprio equilíbrio físico, espiritual, mental. Amigos, agradecendo demais a participação de vocês, eu e a Célia também, queremos mandar um beijão para vocês, aquele abraço, coração a coração, acolhemos com muito carinho, de vocês também. E tenham todos uma maravilhosa noite, porque estaremos reunidos, novamente com a graça de Deus, na quarta-feira, com a permissão do Pai, com saúde. E quarta-feira, aliás, eu tenho um compromisso 7 horas da noite, 7 horas. Então eu vou precisar antecipar, excepcionalmente, um pouco o nosso encontro, tá bom? Oi? Aproximadamente aí pelas 5h30, 20 para 6, eu lamento, que a gente está tão acostumado, mas depois tem que, umas atividades aí, eu não tenho como fugir a esse compromisso, Então, conto com a compreensão de vocês, então 5h30, 20 para 6, estaremos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus e na alegre e amorosa companhia de todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que os bálsamos de luz de nosso Pai calem profundamente no nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, em nossa mente, e que essa paz harmonize nossos lares e onde formos, vamos distribuir amorosamente tudo que de graça recebemos. Amigos queridos, uma linda noite, ótima terça, quarta-feira. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja sempre, sempre conosco, em nossos lares, onde quer que formos. Abençoado seja nosso coração e abre espaço para que nosso Pai, nosso Mestre Jesus, habitem agora e sempre. Linda noite a todos vocês e até quarta-feira.